Boa noite a todos. Antes de iniciarmos, um pequeno aviso. No próximo dia 11 de agosto, próximo sábado, teremos um palestrante convidado, Cosme Massi, que irá fazer uma palestra sobre o tema Provas e Expiações na Reencarnação. Ela terá horário entre as 20 e as 21 horas, aqui nesse auditório, e solicita-se a colaboração de 1 quilo de alimento não perecível. Vamos iniciar, então, os trabalhos da noite de hoje, fazendo uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, nosso patrono Bezerra de Menezes, amigos da espiritualidade que estão conosco, nos intuindo, nos auxiliando para que possamos transcorrer o nosso trabalho da melhor forma possível. E que todos aqui possam compreender as palavras que forem ditas, levarem para casa, nos seus corações, o entendimento de tudo aquilo necessário para o nosso desenvolvimento como espíritos imortais. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. O tema que trazemos na noite de hoje, meu nome é José Carlos, sou trabalhador da difusão doutrinária dessa casa, e o tema que trazemos na noite de hoje para a nossa reflexão se chama Lei de Causa e Efeito aplicado aos transtornos ou os problemas da mente. Ele tem por base um capítulo presente no livro Divaldo Franco Responde, volume 2, e em que foi colocada a seguinte questão para Divaldo. Hoje existem muitos jovens e crianças com problemas de depressão, transtorno bipolar, doenças que causam muito sofrimento aos pais. A lei de causa e efeito se aplica aos problemas da mente? Inicialmente, é importante entendermos o que é a lei de causa e efeito, e em seguida entendermos o que é mente e quais são os seus problemas, e por fim veremos o que o Divaldo Franco respondeu a esse respeito. Então vamos iniciar com os conceitos de causa e efeito. São conceitos simples, mas importantes de serem bem compreendidos. Se nós formos buscar no dicionário, a definição de causa é tudo aquilo ou aquele que faz que alguma coisa exista, aquilo ou aquele que determina um acontecimento, razão, motivo. Tudo isso serve como definição de causa. E efeito é o produto de uma causa, a consequência de um ato qualquer. Existe um axioma que diz que todo efeito é gerado por uma causa passada. Quando estudamos física, aprendemos a respeito da lei de ação e reação, que é a chamada terceira lei de Isaac Newton. Essa lei diz o seguinte: para toda ação sobre um objeto, em resposta à interação com um outro objeto, existirá uma reação de mesmo valor e direção, mas com sentido oposto. Já o Espiritismo nos fala de ação e reação em relação às vidas materiais sucessivas, percebendo o ser como um espírito imortal e não somente como um homem encarnado. Ou seja, o que fazemos numa encarnação, receberemos de volta na mesma encarnação ou em encarnações futuras, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. É importante lembrarmos que o espírito tem a liberdade de ação, ou seja, tem o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas diante das mais diversas situações. Vejamos alguns exemplos bem práticos. Se exagerarmos na comida, causa, temos uma indigestão ou aumento de peso, efeito. Se descuidarmos da saúde, causa, ficamos doentes, efeito. Se costumamos brigar com todo mundo, causa, ficamos sozinhos, efeito. Então, quando começamos a falar de causa e efeito, precisamos lembrar que no universo tudo está intimamente relacionado, numa sequência de ações que desencadeiam reações de igual intensidade. O mal que alguém faz a uma outra pessoa retornará mais cedo ou mais tarde. O fato de termos a visão direcionada apenas para uma única existência
dá a impressão de que muitos daqueles que cometem o mal escapam impunes. Só que isso é um grande engano. Deus é infinitamente justo e bom, e nada ocorre sem que exista um motivo. Não existe ocorrência ao acaso ou sem uma causa justa. Podemos não saber ou entender os motivos de determinados fatos acontecerem na vida da gente, mas tenhamos a certeza de que não existe injustiça. Quando falamos aqui de justiça, não nos referimos à justiça dos homens, que ainda é realmente muito falha, mas à justiça divina. O problema é que algumas religiões trazem a imagem de Deus como a imagem do homem, aquele velhinho de barbas brancas, e que, consequentemente, acabam tendo na justiça divina a mesma incredulidade que tem na justiça do homem. Muitas vezes querem até mesmo fazer a justiça com as próprias mãos porque não acreditam na justiça divina. Espiritualmente falando, todos somos responsáveis por cada um dos eventos que ocorrem em nossas vidas, sejam eles bons ou ruins. Nesse contexto, não há vítimas. Aquilo que aparentemente não tem uma explicação lógica é porque nos falta alcance para a compreensão da real origem de cada acontecimento. Se buscarmos em nós mesmos, em nossas próprias atitudes, quase sempre encontraremos a causa de todas as nossas mazelas. Porém, caso não a encontremos à primeira vista, isso não significa que ela não exista, pois, como dissemos, não existe efeito sem causa. Muitas vezes, a causa dos males que nos acometem podem encontrar-se num passado muito distante, várias existências anteriores, momentaneamente inacessíveis à nossa memória pelo véu do esquecimento. No Livro dos Espíritos, na questão 964, temos o seguinte questionamento: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou te punir. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração à lei. Assim é tudo. Todas as nossas ações estão submetidas, então, às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Uma outra frase que nos fala da lei de ação e reação é aquela de Paulo de Tarso, que diz: porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Uma variação desta frase, que ficou mais conhecida, diz que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Como o nosso olhar, como dissemos, geralmente está direcionado para a vida atual, alguém poderá dizer que desde o início da sua caminhada nesta encarnação, não fez nada de mal. Por outro lado, às vezes também não fez nada de bom. Só que acreditam que não fazendo mal, já fazem o suficiente. Novamente, estamos enganados. Todo o bem que deixamos de fazer é um mal que fazemos a nós, porque deixamos de evoluir, e aos outros que dependeriam da nossa atitude para terem minorados os seus sofrimentos. Assim, se eu não plantei nada de bom até agora, por que eu estou colhendo coisas ruins? Fruto das experiências passadas. Mas e se eu plantei coisas boas nessa vida, isso elimina o que eu plantei de ruim nas vidas passadas? Não necessariamente. Depende o quanto de bom ou de ruim eu já plantei ao longo das minhas existências. Vamos imaginar
que eu tinha um crédito em uma vida passada e solicitei à espiritualidade que ela me desse uma vida tranquila durante a encarnação. O acordo foi que, tudo bem, tu terás uma vida tranquila, mas para isso tu terás que auxiliar 2 pessoas ao longo da tua vida. Recebi a vida tranquila, mas não auxiliei essas pessoas. O que ocorre numa situação dessas? Algo semelhante ao que acontece quando pedimos um empréstimo ao banco e não pagamos. Ficamos com uma dívida que deverá ser saldada em algum momento, certo? Bom, consideramos então que eu vim da encarnação passada com uma dívida com aquelas 2 pessoas. Eu deveria ter ajudado e não o fiz. Será que nessa encarnação adianta apenas eu auxiliar essas 2 pessoas que eu não ajudei na vida passada para estar quite com aquela obrigação que eu tinha a fazer? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que cada uma dessas 2 pessoas que tinham que ser auxiliadas por mim, na encarnação anterior, elas também precisavam auxiliar 2 pessoas durante a sua encarnação. Só que, apesar da sua boa vontade, elas não tiveram condições de auxiliar de forma conveniente essas outras 2 pessoas, porque eu não tive a caridade suficiente de auxiliá-las durante a vida. Assim, além de ser responsável pelo que eu deixei de fazer a essas 2 pessoas em particular, eu sou corresponsável por essas outras 4 pessoas que eu também deixei de auxiliar, indiretamente. Porque da minha ajuda importaria aquilo que elas iriam receber. Dessa forma, o início de uma ação dedicada ao bem para aquelas 2 pessoas nessa existência diminui o meu débito, mas não o extingue. Precisarei trabalhar mais para me ressarcir diante da providência divina, auxiliando as outras 4 pessoas. Ou seja, cada vez que perdemos a oportunidade de praticar a caridade, deixamos de reduzir o nosso débito com a espiritualidade. Então, não fazer o mal não quer dizer fazer o bem. Fazer o bem sempre, sempre que for possível. Agora, o que isso tem a ver com os problemas da mente? Vamos inicialmente entender o que é mente. Um conceito de mente diz que é o estado de consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Existem aquelas funções que fazem os seres humanos conscientes, como a interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação e a linguagem. E existem aquelas que estão vinculadas a qualidades mais inconscientes, como o pensamento, a razão, a memória, a intuição e a inteligência. A mente nada tem a ver com sensações, sentimentos, percepções ou emoções, embora nós usemos dela para expressar estas capacidades. Não é a mente que sente, quem sente é o espírito. Quando alguém apresenta transtornos ou problemas da mente, seja por uma disfunção do cérebro, seja por influência espiritual, esses transtornos impelem o espírito a perceber, a interpretar aquilo que acontece na sua vida de uma forma diferente. E estes se tornam, então, os problemas da mente. Quem sofre, como dissemos, é o espírito. A mente racionaliza o sofrimento. Ela percebe o sofrimento e começa a justificar o porquê algumas coisas estão acontecendo na nossa vida. André Luiz nos fala que o corpo físico reflete o corpo espiritual, enquanto este retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Assim, ele nos traz, então, a informação de que, além de corpo físico e perispírito, que provavelmente todos já ouviram falar, nós temos também um corpo mental. Esse corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente. Após a morte, é o corpo espiritual, ou perispírito, o veículo da manifestação do espírito no plano espiritual, com as aquisições da mente que o maneja. Se o corpo mental preside a formação do perispírito, para que possamos educar o nosso espírito, precisamos reprogramar a nossa mente. Por que reprogramar a mente?
Porque trazemos na nossa mente, no nosso inconsciente, lembranças que estão no inconsciente, nós não temos essas lembranças conscientes, e muitas vezes uma culpa por todo o mal que fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer. Essa culpa, esses transtornos, irão influenciar na nossa genética espiritual, com a consequente geração de doenças ao longo desta ou de outras existências. Uma das maiores causas de câncer, por exemplo, do ponto de vista psicológico, é a mágoa. E o que é a mágoa? É uma emoção que surge a partir de um transtorno da mente que fica racionalizando ou pensando firmemente e por um tempo prolongado em algo que alguém fez e nós não conseguimos perdoar. Jorge Andréa nos fala de uma área chamada inconsciente passado, onde se encontram os registros de todas as nossas experiências anteriores. Cada uma dessas experiências influencia, de alguma forma, a nossa forma de ser e nossa forma de agir, dependendo do local onde estamos, das situações que estão ocorrendo na nossa vida. Aqui, então, começamos a entender por que a lei de causa e efeito tem relação com os problemas da mente. Se tudo aquilo que fazemos, fica registrado no nosso inconsciente, aquilo que fizemos em outras existências, bom ou ruim, também está registrado lá no nosso inconsciente passado, como nós dissemos. Quando perguntaram a Divaldo se a lei de causa e efeito se aplica aos problemas da mente, ele começa respondendo exatamente como nós falamos. A depressão tem raízes profundas na culpa. Além de podermos sentir culpa por termos cometido atitudes negativas, existe também a culpa, como dissemos, por aquilo que não fizemos. Por exemplo, uma pessoa que vem para uma determinada missão no plano físico e, por seu livre-arbítrio, resolve escolher um caminho diferente daquele que ela tinha se comprometido. Ela pode começar, no seu inconsciente, a ter uma sensação de que ela não está fazendo algo que ela precisava fazer. E isso pode ser o fator desencadeante de uma depressão que ela possa vir a ter ao longo da sua existência. E essa depressão ela pode continuar até o dia em que ela perceba que ela conseguiu chegar no caminho que ela deveria estar trilhando. Então, ela consegue diminuir aquela culpa que ela tinha no seu inconsciente. Continua Divaldo. Do ponto de vista espírita, o indivíduo que cometeu determinados delitos traz certa predisposição no perispírito para que, atuando nos neurônios cerebrais, oportunamente, venha a perturbar a produção de serotonina, de noradrenalina e de outras substâncias denominadas substâncias da felicidade, cuja ausência dão lugar ao transtorno depressivo. Quando Divaldo fala em predisposição, ele está falando das nossas predisposições genéticas, as quais nós vamos falar logo em seguida. Essa tendência na perturbação da produção de recaptação da serotonina, na produção ou recaptação da serotonina, que a ciência humana muitas vezes identifica como causa de uma depressão endógena, com pouca chance de equilíbrio sem a utilização de medicação, começa a aparecer no exato instante em que cometemos algo contra o nosso semelhante ou contra nós mesmos. Dentro de cada um, existe uma lei, uma gravação das leis divinas. Quando nós infringimos estas leis, essa gravação se manifesta no nosso inconsciente, chamando-nos à necessidade de reparar o mal que nós geramos. Para isso, então, o inconsciente lança a mão de alteração das substâncias neuroativas que nos geram a felicidade, para que, através de uma forma de sofrimento parecido com aquele que nós geramos na outra pessoa, ao fazer o mal para essa outra pessoa, as pessoas ficam tristes ou deprimidas em função disso, nós possamos reavaliar as nossas atitudes e nos redirecionarmos ao caminho do bem. Essa transformação hormonal em nosso ser não se trata de castigo divino, é simplesmente lei de causa e efeito tendo lugar no nosso espírito. Nós nos impusemos essa predisposição e continuamos a fazê-lo enquanto
nos colocamos na situação de vítimas do destino. Precisamos sair dessa posição de sofredores injustiçados e modificar a nossa forma de enxergar a vida, de mudar as nossas atitudes. Nesse sentido, os espíritas são abençoados, porque, em relação a outras crenças que não creem na vida, nas existências sucessivas, pois essa divina doutrina nos explica por que estamos sofrendo e o que devemos fazer para terminar com esse sofrimento. Mas lembrem o que o Evangelho diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Temos o conhecimento que o estado em que estamos hoje é consequência do que fizemos nessa ou em outras existências. E o que estamos fazendo para mudar isso? Estamos chegando em casa e agindo de forma diferente com os nossos familiares? Estamos nos esforçando para lembrar que Deus entende as nossas faltas, mas que isso não nos tira o dever de repará-las? Estamos procurando a cada dia agir de forma melhor do que no dia anterior? Estamos procurando agir com respeito, mesmo com aqueles que expressam uma posição divergente da nossa? Estamos colocando em prática a ética e a honestidade, ou ainda estamos como crianças fazendo certo apenas quando alguém não está nos olhando, quando alguém está nos olhando? Divaldo continua: quando o indivíduo não se comportou bem em algumas existências, ele traz inconscientemente a culpa no seu ser e muitas vezes vai reencarnar através de alguém com quem tem algum vínculo e que lhe proporcione os genes propiciatórios ao resgate. As predisposições genéticas que trazemos são consequências das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos em vidas passadas. Hoje, nós estamos imprimindo no nosso DNA uma série de informações, boas ou ruins, que serão transmitidas para nós mesmos nas próximas existências. Quando nós estamos para reencarnar, nós trazemos impressos no nosso perispírito essas informações genéticas, as mesmas com as quais nós desencarnamos na última existência. Assim, na hora da volta no nosso corpo físico, nós precisamos encontrar pais que tenham na sua genética genes compatíveis com aqueles que nós apresentamos espiritualmente falando, para que nós possamos retornar ao mesmo ponto de onde partimos, fisicamente falando. Como disse Divaldo, o indivíduo que cometeu delitos traz certa predisposição no perispírito para oportunamente sofrer a perturbação na produção de serotonina e outras substâncias. Ou seja, a depressão não aparece por acaso. O fator desencadeante do início da depressão pode não estar predestinado, mas a tendência a entrar em depressão está presente. Se tivéssemos uma vida reta, desde a nossa infância, procurando proceder conforme as informações, as orientações contidas no Evangelho, quanto ao nosso modo de agir, talvez essa predisposição não se manifestasse e conseguíssemos alterar o nosso DNA ao longo da vida de forma a não termos mais essa tendência em vidas posteriores. Mas essa não é a realidade da imensa maioria da população. Trazemos maus hábitos tão impregnados no nosso ser que a tendência é repetirmos os mesmos erros e, portanto, apresentar transtornos da mente ao longo da nossa existência. Se nós que temos esse conhecimento entendemos a necessidade de mudar de atitude, continuamos com os mesmos vícios, física ou mentalmente falando, imaginem quem acha que a vida termina com a morte do corpo físico. Quando falo de vícios físicos, facilmente lembramos drogas, cigarro, álcool, comida, sexo, violência. Mas e quais são os vícios mentais? Falar mal dos outros, sermos intolerantes, impacientes, ciumentos, invejosos, preguiçosos, medrosos. Estamos cuidando para transformar esses vícios? Temos a receita para tudo isso nas obras básicas. Quantas vezes já lemos todo o Evangelho segundo o Espiritismo? Todo o livro dos Espíritos? Toda a Gênese, todo o céu e o inferno. Algumas pessoas têm o hábito de abrir o Evangelho ao acaso e dizer que sempre cai o mesmo item. Pode ser isso porque eles precisam praticar muito aquele item, ou pode ser simplesmente porque o livro está viciado. Agora, se pelo menos, mesmo que o livro estivesse viciado, se pelo menos essa pessoa estivesse colocando em prática o item que estava constantemente aparecendo, já seria útil.
Só que a gente, apesar de tanto aparecer a mesma página, muitas vezes essas pessoas continuam falhando no mesmo problema. Falam, por exemplo, que cai sempre a paciência e o que menos exercitam é a paciência. Qual é a consequência disso? A manutenção das mesmas inclinações e, consequentemente, dos mesmos distúrbios mentais. E será que o resto do Evangelho não precisa ser lido? Assim, aconselhamos que o Evangelho possa ser lido na sua íntegra, como um todo. Todas as suas partes são importantes. Nele temos, com certeza, uma medicação poderosa para tratamento e controle de qualquer distúrbio mental. Na sequência da resposta, Divaldo comenta que a ciência médica demonstra que quando o indivíduo descende de um depressivo, tem 30% de probabilidade de ser depressivo. Mas se ambos os genitores são depressivos, ele tem 70% de probabilidade de igualmente ser depressivo. Esse é o olhar da genética física. Na genética espiritual, identificamos a afinidade dos espíritos envolvidos no reencontro familiar. Um dos fatores que estimula a manifestação do gene da depressão é a maneira como percebemos a vida. E a nossa forma de perceber a vida pode ter tido a influência das informações que os nossos pais nos passaram sobre a existência. Por sua vez, lembramos que os nossos pais tiveram a influência dos nossos avós, e os nossos avós dos nossos bisavós, e assim por diante. Considerando que nós podemos estar reencarnando no mesmo núcleo familiar há muito tempo, nós podemos ter desencadeado essa tendência de pensamento quando nós éramos os nossos tataravós. E hoje nós estamos sofrendo a consequência porque os nossos filhos, netos, bisnetos, trisnetos continuaram levando essa informação como se fosse uma maldição. Se fala muito na genética, naquela coisa assim, eu tenho uma doença genética, como assim? Eu não tenho o que fazer. E eu tenho o que fazer. Se a gente pensar que a gente estará repassando isso, se a gente aceitar essa informação, nós vamos continuar repassando essa informação para as próximas gerações. E daqui a pouco nós vamos estar recebendo de novo a mesma informação daqui a 2 ou 3 gerações, quando nós estivermos voltando para a mesma família. Então, nós precisamos nos dar conta que se apenas um dos genitores for depressivo e eu for muito ligado a ele, eu até posso manifestar a depressão, mesmo que o outro não tenha essa tendência. Justamente pelo quê? Por uma afinidade energética que eu tenho com esse genitor. Lógico que se os dois apresentarem a mesma tendência, aumenta a chance que eu venha desenvolver a mesma doença. Pois, além da predisposição a genética, tem a predisposição ambiental. Então, como o Divaldo diz, ele já vem com a predisposição genética que está de acordo com o seu programa kármico. Mas ele pode superar a provação, porque outros fatores psicológicos e psicossociais vão influir no seu comportamento, que, se tornando edificante, ajuda-o a reparar os males praticados. Ou seja, mesmo que os meus pais tenham uma tendência à depressão, ela não se manifestará em mim somente pela genética ou porque eles falam coisas tristes ou negativas o tempo todo, mas sim porque eu tenho a tendência a perceber a vida de uma forma negativa ou triste e aceito essas informações como verdade. Reforço isso porque muitos de nós temos a tendência de culpar os outros pelos nossos problemas. É muito mais fácil responsabilizar os pais pelos genes que eles nos transmitiram ou pelo comportamento depressivo do que assumir a responsabilidade que nós temos em relação às nossas vidas. A responsabilidade de perceber a vida de uma forma negativa é individual. É uma escolha individual. Eu não posso mudar as escolhas que os meus pais fizeram, mas eu posso mudar as minhas escolhas. Se eu apresentar depressão, a predisposição genética para essa depressão poderia aparecer mais cedo ou mais tarde, mesmo após eu ter saído de casa. É preciso nos darmos conta que um dos fatores que predispõe ao surgimento dos transtornos mentais é, muitas vezes, a falta de religiosidade. Podemos superar a provação da tendência à depressão ou qualquer outro transtorno da mente, como ansiedade ou pânico,
buscando apoio nas diversas filosofias que Deus oferece aos seus filhos para retornarem a Ele. Todas as religiões têm condição de nos levar novamente ao Pai. O problema é sermos fiéis aos seus postulados não apenas na teoria, mas principalmente na prática. Temos a tendência a ler o Evangelho para citar o que o nosso semelhante deve fazer, mas nós não conseguimos muitas vezes exemplificar. No nosso caso, ao praticarmos os ensinamentos da doutrina espírita, estaremos trabalhando, como disse Divaldo, fatores psicológicos e psicossociais que vão influir no nosso comportamento, o qual, se tornando edificante, ajuda-nos a reparar os males praticados. Concluindo, Divaldo diz o seguinte: se ele conseguir equilibrar-se antes do transtorno, irá superar aquela quase imposição depressiva, porque não é da lei que venhamos à Terra para sofrer, mas sim para evoluir e resgatar. Há muito se comenta nas casas espíritas que ninguém vem ao mundo para sofrer, mas sim evoluir e resgatar. Se não temos débitos a resgatar, viemos apenas para darmos continuidade à nossa evolução espiritual. Se ainda temos débitos com a espiritualidade, viemos para resgatá-los, nos tornando quites diante a lei e podermos acessar, então, os mundos superiores. Conclui Divaldo: o amor cobre a multidão de pecados, mas não os anula. Oferece créditos através dos quais o indivíduo libera-se das culpas e do sofrimento. Assim, o simples fato de praticarmos boas ações hoje não elimina o mal que fizemos em outros momentos, nesta ou em precedentes existências. As nossas boas ações hoje praticadas são boas sementes que estamos plantando e iremos colher no futuro. Reduz um pouco da nossa dívida passada, mas ainda continuaremos a resgatar as ervas daninhas que nós plantamos ao longo das outras existências. Até que um dia não tenhamos mais nada a resgatar, pois o nosso plantio ao longo dos séculos foi apenas de boas sementes. A nossa mente, ela aprende pela repetição. Precisamos criar bons hábitos e repeti-los até que eles estejam automatizados no nosso ser, criando o hábito da paciência, do perdão, da bondade, da fraternidade, da tolerância, da honestidade, do respeito, entre outros. Estaremos nos preparando para não mais apresentarmos transtornos da mente e, consequentemente, auxiliarmos aos nossos descendentes para que também não sofram mais deste flagelo. Espero que essas palavras todas possam ficar como pequenas sementes para que possamos refletir a respeito disso e começarmos uma mudança nas nossas vidas, no nosso DNA, para que não apenas nessa, mas nas próximas existências nós possamos estar cada vez melhor. Vamos agradecendo então a Deus, elevando o pensamento ao alto, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos nesta noite fria, em que estamos aprendendo um pouco mais da doutrina dos Espíritos, levando informações que possam fazer diferença em nossas vidas, no nosso esforço, na nossa motivação, para sermos cada vez melhores como espíritos imortais. Que possamos ir nos desfazendo dos nossos defeitos, das nossas dívidas com a espiritualidade, praticando cada vez mais a caridade e o amor ao próximo. Que possamos retornar aos nossos lares, plenos de luz, paz e serenidade. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.